a aula, tá? E vou falar sobre o último tópico da disciplina. E aí ele vai estar dividido em 6 subtópicos, né? Vou iniciar a falar sobre o sistema de classificação das doenças de plantas em grupos, que é a pauta da aula de hoje, tá bom? Todo mundo está conseguindo enxergar? Ok? Deixa eu enquadrar aqui. Deixa eu ligar a bateria do celular. Então, a gente vai falar sobre classificação das doenças de plantas. Então, existem vários sistemas em que organizam, tentam organizar como se estudar as doenças relacionadas nas culturas, que seria mais ou menos o que a gente vai estudar em Fito 2, que seriam as doenças das culturas, as estratégias de manejo, e cada semestre usa uma estratégia. Às vezes a gente dá ênfase em cima de seminários com relação ao controle químico dessas doenças dessas culturas. A gente sorteia as culturas e cada aluno apresenta, consulta o agrofit e analisa como recomendar as doenças para as culturas, baseado em moléculas químicas, mas podem usar diferentes estratégias. É claro que não é só controle químico que é aplicado para a cultura. Mas quanto ao hospedeiro, as doenças, a classificação ela pode misturar, né, esses patógenos que afetam essas culturas, que causam doenças nessas culturas, que têm diferentes modos de ação. Geralmente existem padronizações de patógenos, sempre mesmos patógenos que afetam raízes, caudas e folhas. Então existe uma mistura quando você agrupa de acordo com o hospedeiro. E um exemplo desse tipo de classificação são as doenças da soja, as doenças do milho, doenças do cacau, em que vão agrupar indivíduos com diferentes formas de provocarem sintomas no hospedeiro. Outra forma, né, de você classificar é de acordo com um órgão, né? Então, um órgão afetado. Então, nesse caso, vocês vão ter espécies, táxons, gêneros de patógenos, fungos, bactérias, vírus, nematóides, que vão ter modos de ação, formas de causar sintomas nas plantas similares, mesmo pertencentes a gêneros, a famílias, a táxons completamente diferentes que provocam os mesmos sintomas, que a gente chama de um sistema de classificação das doenças de plantas, né, baseando no órgão afetado, né, quanto à parte da planta afetada. Então, vocês vão observar em diferentes espécies de culturas grupos de patógenos que sempre vão afetar frutos. Exemplos, a gente pode falar em cima da antracnose, que sempre vai afetar, provocar lesões deprimidas em frutos, em manga, em tomate, em berinjela, em várias culturas que nós encontramos no planeta. Eles sempre, no mesmo órgão, você sempre vai encontrar o gênero ou espécies diferentes associadas a essa planta. E aí vai depender do patógeno, dele ser específico ou não ser específico, né? Que a gente vai discutir daqui a pouco a respeito disso. Mas vocês vão encontrar padrões de patógenos afetando, né? Então, lembre, em ciência, quando a gente fala, o homem tenta caracterizar padrões para ficar mais fácil, para desmistificar os acontecimentos que ocorrem no ambiente. Então, esses padrões que eu estou me referindo, os padrões das doenças e os sintomas e diferentes agentes causais que afetam raízes, caudas, flores, frutos, né, e folhas, né? Lembrando da flor, você tem, por exemplo, botrytis, é considerado um fungo de flores. Então, você vai encontrar lá em plantas ornamentais, você vai encontrar botrytis em frutos, né, porque é uma infrutescência, um morango, mas que vem da flor. Então, no morango você vai encontrar botrytis, que tem uma relação com a flor. Em couve-flor,
vai encontrar botrites. Então, você vai sempre encontrar o mesmo gênero de patógeno que se especializou basicamente no órgão. Claro que existem patógenos que eles têm uma plasticidade maior. Além de flores, podem afetar caule, pode afetar folhas, ele pode afetar outros órgãos, e aí você vai ter uma agressividade maior. Então, ele tem uma opção de causar danos, que são diferentes órgãos do hospedeiro. E aí, de acordo com o sistema, eu já falei de McNeil, sobre sistemas de manejo, né, como eu falei na aula de controle, de acordo com a interferência dos processos fisiológicos, as doenças podem ser classificadas em 6 grandes grupos, de acordo com o que a gente chama de sistema de McNeil. Então, nós temos as doenças que afetam os órgãos de armazenamento. Então, lembrar que o armazenamento de reservas das plantas não somente fica restrito a frutos. Existe um armazenamento em caules aéreos ou caules subterrâneos. Então, botanicamente, vocês vão encontrar esses padrões. Você vai ter armazenamento em raízes, né? Vamos falar o exemplo do caule. O caso da batata inglesa. É um caule subterrâneo que acumula reservas. Raízes tuberosas, beterraba, cenoura, que acumula reserva, mandioca, né? Vocês vão ter armazenamento de reservas no fruto, né, em angiospermas, plantas superiores, para proteger a semente, né? Ângios, né, a organização, o nome angiosperma quer dizer isso, um grupo de plantas em que a semente é protegida por esse fruto, que vai ter uma função de perpetuação daquela espécie e que explica do porquê que as angiospermas são tão diversificadas, dominam o ambiente terrestre, porque vai atrair insetos, vai atrair organismos que vão se alimentar do fruto e, consequentemente, realizar a diáspora, realizar esse espalhamento dessas sementes. Enfim, nesses órgãos de armazenamento dessas diferentes categorias, eles também vão resultar numa categoria de grupo de doença, que seria quase que um sinônimo que a gente chama das doenças pós-colheita, que são desses órgãos de armazenamento. Lembrar das sementes, que também estão inclusas dentro desse grupo de doenças, de acordo com o McNeil. O segundo grupo são das doenças que causam as doenças de plântulas. O que são as plântulas? Né? Aquelas mudinhas, agora a soja está sendo plantada, a gente está encontrando na internet todo mundo que trabalha com agricultura, tirando fotografias e vendo as mudinhas começando a emergir do solo. Então, a gente tem uma emergência, né? Você tem a água da chuva, que vai hidrolisar o amido dos grãos, que é um elemento de reserva da semente, e que vai propulsionar essa energia. A quebra do amido vai quebrar o açúcar e fazer com que essa plântula germine. E essa plântula ela tem um tecido muito tenro, muito mole, pouca lignificação. E aí, onde patógenos que estão presentes no solo, que também são sempre frequentes, são sempre os mesmos, não vai mudar, né? Claro, isso de uma maneira genérica, pegando naquilo que eu falei para vocês sobre padrões, né? A gente tenta colocar padrões para que você tenha hipóteses para supor quem seriam os agentes causais. É claro que eu preciso usar técnicas de diagnose para ter certeza sobre quem é o agente causal da doença de armazenamento, quem é o agente causal dessa doença de plântulas, né? Terceiro grupo do sistema de McNeil são as doenças que afetam raízes, que basicamente são os mesmos patógenos que afetam plântulas. Então, só que agora vão provocar podridões de raízes. As raízes, vocês têm aqui, é muito importante aquilo que vocês estudam das fitotecnias, ou então as técnicas de preparo de solo, a compactação de solo, a qualidade desse solo, ela vai muito influenciar na sanidade de doenças que afetam as raízes dessas plantas. Então, se as condições de conservação lá, que vocês têm uma disciplina chamada conservação de solos, as condições, as disciplinas que vocês estudaram comigo, Dornelles, ligados a solos, com Marcos Ramos, com a professora Dalcimar, que tem a ver com nutrição de plantas, isso vai ter um efeito, um impacto com essa ampliação ou redução, né, da incidência de doenças nessas raízes de plantas. Então, aqui, o manejo não é, né, o principal sistema de manejo não é químico, né?
Então, ele vai estar ligado a um manejo, um sistema de manejo cultural, porque se você der nutrientes, se o solo for bem preparado, o sistema de preparo do solo for adequado, ele vai influenciar positivamente num combate ou então um obstáculo para que o patógeno não afete as raízes dessas plantas. Ou seja, a resposta de doenças radiculares ela está muito relacionada ao que você faz no processo produtivo. Outro grupo de doenças são as doenças que afetam o sistema vascular. O que é o sistema vascular? É os vasos condutores. Então, são patógenos que vão obstruir xilema e floema. E se o vaso condutor é quem leva água e fotoassimilados, que faz esse fluxo entre fonte e dreno, né? Então, a fonte de água de uma planta é o solo. Então, as raízes vão absorver nutrientes na solução do solo que estarão ionizados, né, num formato que seria absorvido por essa planta, junto com a solução do solo, e vai passar por esse xilema e levar para os órgãos da planta. Em contrapartida, a folha, ela vai fazer a fotossíntese, nesse caso agora, com relação ao floema, ela vai produzir esses fotoassimilados, no caso da batata, né, inglesa, no caso da cenoura, em que você tem uma raiz que acumula reserva, a fonte dessa reserva é oriunda do processo fotossintético, que vem dessa folha, que vai se translocar, né, de uma maneira, na direção contrária ao que a gente viu da água e os nutrientes. Os fotoassimilados que vão passar pelo vaso condutor do floema vão alimentar, vão adicionar reservas nesse órgão subterrâneo, nessa raiz tuberosa, nesse caule tuberoso, né, nesse caule subterrâneo, e as reservas vão ficar presentes. E assim funciona esse sistema de circulação nessas plantas de maneira bastante diferente para cada espécie de planta que o homem explora comercialmente, e até as plantas que o homem também não explora dentro dos recursos genéticos que existem no mundo, né? Dos recursos biológicos que existem no mundo. E outro grupo de doenças que agora você tem uma íntima relação com o sistema de controle químico, são as doenças que afetam a fotossíntese. Então, desse grupo de doença, em que a folha, que é um órgão extremamente importante, em que eu tenho que proteger essa folha para que ela consiga fazer a fotossíntese, produzir fotoassimilados, e que essa produção de fotoassimilados garanta a produção dessa planta. Então, quando eu pulverizo com um avião, quando eu pulverizo com os diferentes sistemas de pulverização aérea terrestre, ou até mesmo usando quimigação, né, lá no pivô central, a água que está irrigando, você pode colocar moléculas para tentar controlar pragas, doenças, né, nas culturas. Então, essa molécula que você está usando como estratégia, né, a gotícula de água que está aprisionando o ingrediente ativo, é uma estratégia para proteger essa folha, né, moléculas que penetrem ou não penetrem, né, fungicidas de contato, ou fungicidas mesostêmicos ou sistêmicos, né, mesostêmicos e sistêmicos são diferentes, tá? Mas que a diferença, a questão é que ambos vão penetrar na folha dessa planta e proteger essa planta, esse órgão que é tão importante, que é a chave, uma das chaves do processo produtivo para as culturas, tá? E aí você tem uma associação dos grupos de doenças que vão afetar essa folha e essa relação de controle com esse grupo de doenças que afetam a fotossíntese. E o sexto e último grupo de doenças, de acordo com o sistema de McNeil, são as doenças que interferem, são as doenças que vão interferir no aproveitamento de substâncias fotossintéticas, que a gente tem a ver agora com essa história da translocação e o acúmulo dessas reservas em grãos, em sementes, em frutos, nesses órgãos, em que você vai ter patógenos que vão afetar esses órgãos, né, que vão produzir hormônios, e que esses hormônios podem provocar galhas, podem provocar hipertrofias,
e hiperplasias dos órgãos decorrentes das infecções desse aproveitamento. Então, ele tem uma relação fisiológica mais intensa, um nível de especialização, uma interferência em um processo que inicialmente era somente do hospedeiro, mas agora você tem patógenos que vão interferir em regimes de hormônios nessas plantas. Vocês vão entender quando eu falar desse grupo especificamente. E desses 6 grupos, né, grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nós temos algumas doenças que a gente chama, né, que eu já falei para vocês, existem relações de evolução de parasitismo, relações de agressividade e relações de especificidade. Então, os grupos dos agentes causais, né, quando a gente vê do grupo 1 até o grupo 6, o parasitismo, né, a evolução do parasitismo, então ele é mais especializado no seu hospedeiro quando os agentes causais estão nesses grupos finais, no grupo 4, 5 e 6. O que eu quero dizer sobre a evolução do parasitismo? Entre os diferentes tipos de plantas, vamos falar do grupo 1, entre as diferentes espécies de plantas que existem no planeta, o mesmo gênero pode afetar, ele não tem especificidade. Então, ele pode causar podridão de órgão de reserva, ele pode causar podridão de raiz. É claro que essa especificidade, né, que está escrito aqui, essa evolução do parasitismo, ela vai se ampliando, porque aqui ele mata o hospedeiro e ele sobrevive, tanto em hospedeiro vivo quanto o hospedeiro morto. Tá? Então, aqui, quando você tem um patógeno que não mata o hospedeiro, a gente considera esse patógeno como sendo mais evoluído, né? Dizem que o pessoal da ecologia fala que não posso dizer mais evoluído. Ele é um organismo que tem maior quantidade de estratégias evolutivas em relação a um patógeno que mata o hospedeiro. Então, o que acontece, né, para mofo branco, né, o que acontece para a risoptônia, que causa dumping off, Phytophthora pittium, que causa dumping off. Então, são patógenos em que, do ponto de vista de evolução do parasitismo, ele é mais precário, porque ele mata o hospedeiro. Se você mata, então vai acabar a fonte de energia. E já nesses casos aqui de doenças vasculares, manchas, ferrugens, míldios, se você mantém o hospedeiro vivo, isso é considerado evolutivamente, ele tem uma estratégia de sobrevivência para manter o hospedeiro vivo e que esse hospedeiro vai ficar trabalhando em prol da perpetuação da sua espécie, do seu patógeno. Entenderam isso? Então, aqui seriam os grupos de doenças em que o hospedeiro ele mantém o hospedeiro vivo para ficar minando, para ele ficar se nutrindo do hospedeiro, e aqui os grupos em que ele mata o hospedeiro e se alimenta do material morto. Então, ele tem, obviamente, uma evolução do parasitismo mais precária. Quando eu falei lá em microbiologia, que os micróbios, alguns micróbios, durante esse processo de coevolução com os hospedeiros, e quando eu falo hospedeiro, pode ser um hospedeiro animal ou vegetal, esses micróbios, eles coevoluíram para mudar de status, eles deixaram de ser micróbios e passaram a ser patógenos. O que é um patógeno? É um organismo parasitário que causa uma doença, um quadro sintomático, uma doença numa planta ou no animal. Então, se você fosse imaginar desse processo de transformação desse micróbio em doença, essa evolução, então aqui fora desses 4 grupos, desses 6 grupos de doenças, esses micróbios, quando eles evoluem com o hospedeiro, eles têm essa característica inicial. Então, seria essa transição entre um organismo que estava presente, que tinha uma função ecológica importante no planeta, com degradação de matéria orgânica, em que ele está nessa transição e ele passa a infectar plantas. E aí você tem os órgãos chamados, as doenças do grupo de podridões de órgãos de reserva. Então, evolutivamente, cada uma desses grupos ele está se referindo a uma mudança de concepção, igual vocês evoluem. Vocês evoluem no sentido, vocês estão no 6º período, a bagagem que vocês estão trazendo é uma, quando vocês estiverem no 8º período, vai ter um outro degrau que você vai estar subindo, evoluindo com relação à formação profissional de vocês como engenheiros agrônomos. Então, os patógenos seriam mais ou menos nesse sentido. Então, considera-se um organismo com maior quantidade de estratégias evolutivas
de parasitismo como aquele que não mata o hospedeiro, né? Agora, falando sobre a agressividade. Então, esse patógeno, que porventura ele tem menor quantidade de características evolutivas, estratégias evolutivas, já que ele mata o hospedeiro, ele não mantém o hospedeiro vivo por um longo período, para que esse hospedeiro lhe ceda nutrientes, produza nutrientes, como acontece, lembra lá do oídio, do míldio, mantém o hospedeiro vivo, para nutrir o patógeno. Nesse caso aqui, para esses patógenos com menor estratégia evolutiva, ele é mais agressivo. O que é mais agressivo? Ele produz maior quantidade, maior severidade na planta. Então, a doença aqui, o mofo, a risotônia, o pitium, né, verticillium, essas doenças do grupo 1 a 3, né, é claro que vai aumentando em graus, aqui ele é muito agressivo, causa muito dano, muita severidade na planta, e aqui vai provocar uma severidade um pouquinho menor, né? Então, a sequência da agressividade entre os vários agentes causais que ocasionam essas doenças em culturas, ele é menor, a agressividade é menor. O que é vantajoso para ele manter o hospedeiro vivo, para que o hospedeiro produza nutrientes para ele poder sobreviver. Tá bom? E com relação à especificidade também, ela é igual à história da estratégia do parasitismo, da evolução do parasitismo. A especificidade, então, aqui, porventura, né, um patógeno, ele é inespecífico, ele tem, a gente chama, não é muito comum chamar inespecífico, a gente chama de ampla gama de hospedeiros. O coletótrico, que pode provocar dumping off, ele vai infectar ele vai provocar dumping off, não somente macrofomina, também provoca dumping off, não somente na soja. Se eu pegar o mesmo isolado de soja, colocar em feijão, colocar em macrofomina, né, em trigo, em outras plantas, ele vai desencadear a doença e vai provocar morte. É claro que podem ter, em determinados hospedeiros, agressividades maiores ou menores, mas ele não vai ser específico de uma cultura. Ao contrário desse grupo de doenças, né, onde ele já vai ser específico. O oídio, né, a ferrugem da soja, ele só afeta glicines ou gêneros ou plantas congenéricas que pertencem à mesma família botânica. Então, as ferrugens, se você vê uma ferrugem das mirtáceas, tanto é que a gente chama Auxopuccinia psidi. Então, ele só vai infectar as mirtáceas, plantas pertencentes à família das mirtáceas. Igual você vai encontrar Agrobacterium tumefaciens. A Agrobacterium tumefaciens é a podridão da coroa que dá no colo, aquela galha que dá no colo da planta. Olha, a galha pertence ao grupo 6. E só vai afetar rosáceas. Então, ele é específico. E essas seriam as diferenças que vocês vão encontrar com relação a esses 3 critérios. Tá? Então, uma pergunta que eu posso colocar na prova. Quais seriam as diferenças entre os grupos de doenças com base em evolução de parasitismo, agressividade e especificidade? Né? Então, seriam esses sentidos desses grupos. Do grupo 1 ao 6, existe uma maior quantidade de estratégias de evolução. O que é um patógeno que tem maior quantidade de estratégias evolutivas? É aquele patógeno que não mata o hospedeiro. Ele provoca um sintoma que a gente chama resfriado. O que é um patógeno que tem maior agressividade? Então, não é vantajoso do ponto de vista de perpetuação da espécie do patógeno, porque para ele se disseminar, infectar, colonizar, reproduzir, sobreviver, ele precisa de uma fonte de energia. E se ele manter o hospedeiro vivo, é vantajoso. Então, quem é muito agressivo, já entra de sola, já destrói o hospedeiro, esse patógeno, ele não é um patógeno que não sofreu essas alterações dentro do núcleo, dentro da sua genética, para tentar conviver com o hospedeiro, para ele tentar ter o alimento, ter a fonte de carbono, né, porque os vegetais são autotróficos, então eles produzem esse carbono, produzem um açúcar, né, os fotoassimilados. Então, se ele for muito agressivo e destruir muito rapidamente essa planta, então isso é, do ponto de vista prejudicial. E isso acontece para aqueles que não têm grandes
estratégias evolutivas como o grupo 1, 2 e 3, que tem por característica o fato de causar morte da planta. E os específicos é aquela história. Então, eu vou ser específico, vou me especializar em causar doenças na soja, causar doenças em mirtáceas, causar doenças em gramíneas, né? Então, você não vai encontrar, né, ampla gama de hospedeiros, como ocorre no grupo 1, 2 e 3. Aqui não, aqui é específico, ok? Então, vejam bem, elas são, um binômio. Então, um patógeno ele tem ampla gama de hospedeiro, ou esse patógeno ele passa por um processo de evolução e ele se especializa num determinado tipo de ação, né? Não tem, assim, pessoas que às vezes sabem fazer tudo, e tem pessoas que não sabem fazer tudo, mas sabem fazer muito bem uma determinada coisa. É mais ou menos isso o conceito que seria especificidade. E aí, do grupo 1, nós temos doenças que afetam, as chamadas doenças pós-colheita, como eu falei para vocês. O nome das doenças que são provocadas nas plantas são as chamadas podridões moles. Vocês conhecem as podridões, dão em geladeira, né, em órgãos de reserva. Você vai lá nos sacolões, nos verdurões, vocês vão encontrar sintomas de podridões em várias culturas, pimentão, tomate, né, alho, várias espécies de plantas, além de podridões moles, né? Você vai ter podridões secas que ocorrem em sementes. Por que é uma podridão seca? Porque ela não tem quantidade de água na semente. Lembra? Quando eu colho essa semente no campo, ela tem lá 12, 15, 20% de umidade na semente, tá? E alguns frutos de plantas também não tem quantidade de água. Então, logo a podridão não vai ser uma podridão seca, vai ser uma podridão mole. É claro que existem estágios evolutivos. Para algumas plantas, por exemplo, essa pera aqui, ó. Essa pera, ela tem grande quantidade de água. Então, no momento inicial, essas pequenas gotículas aqui, ó, são pústulas de bactéria, de uma bactéria que está causando essa podridão. Vocês já viram na goiaba, aquele frutinho preto, aquela goiabinha preta? Já viram? Não. Aquilo dali é chamada, e a queima de brotos de goiaba. Em Formosa, tem uma doença, um surto de uma doença causada por ervínia, que provoca a mumificação de frutos. Então, em goiaba, tem pouca quantidade de água, inicialmente é uma podridão, até você ver, o tecido fica mole, e depois ele fica seco. Então, aí vai ter uma podridão seca, que a gente chama, né, de uma múmia, de uma mumificação, um sintoma de mumificação. Essa pera, com esse pus bacteriano que ele está exudando, né, ela, no futuro, ela vai desidratar, vai perder essa água nas condições de ambiente e vai ficar uma múmia. E aí, isso é o que caracteriza esses grupos de doenças. Então, você tem ervínia como um principal agente causal dessas podridões, e aí vai afetar, ele é polífago, vai afetar várias espécies de plantas, o mesmo patógeno, né? Ervínia parece que mudou o nome, né? Eu esqueci agora o outro nome, o gênero que mudou. Mas você tem aqui o risópolis, que vocês encontram, né, das frutas, o pão, os alimentos em casa. Ele é um fungo que ele vai desenvolver esse rizóide e vai se alimentar. Morango é muito comum, basta você dar uma condição de umidade. Esses patógenos que afetam armazenamentos, duas formas vocês podem controlá-los, né? Evitar a questão da porta de entrada, porque eles são considerados parasitas fracos. Parasitas fracos. Então, eles vão entrar ou por ferimento. Então, se você evitar o ferimento, você vai conseguir controlar risópolis, penicílio e ervínia. Então, se você for exportar, você colheu o seu órgão de armazenamento, já que a gente está falando de doenças pós-colheita, não precisa você investir, gastar com um insumo de fungicida. Na verdade, quando você não consegue evitar ferimentos, quando você não consegue fazer o armazenamento adequado, você vai partir para o uso de fungicida como uma terceira opção. Quando você exporta algumas frutas tropicais para o mercado asiático, você usa fungicida, já que você vai ficar no porão do navio por muito tempo, você vai usar esses fungicidas. Ou você vai deixar numa condição de conservação em temperatura fria, ou usar atmosfera modificada. Tudo isso
físico, né, métodos de controles físicos vão reduzir a atividade desses tipos de patógenos do grupo 1. Tá? Evitar ferimento seria uma delas. No passado, na década de 90, utilizavam o que a gente chama de caixa K. Caixa K é uma caixa em que a madeira ela tinha muitas ferpas. E essa ferpa, quando você adicionava tomate, muitas hortaliças, muitos frutos, provocavam microferimentos, né? E que isso desencadeava essas infecções dessas doenças que tem, aqui eu estou dando como exemplo Rhizopus, Penicillium, Ervine, mas é claro que existem outros patógenos que são favorecidos por essa condição de armazenamento. Ok? Então, gravem bem, são patógenos em que são considerados parasitas fracos. Para ele penetrar diretamente na planta, eles têm uma maior dificuldade. Penicillium é desse jeito. Penicillium, mofo e bolor, é devido ao Penicillium aspergillus. Então, as sementes vão se degradar por causa do esporo que fica flutuando no ar, deposita nessa semente lá no armazenamento, ou durante os processos, desde colheita até o armazenamento, e ele vai degradar essa semente no momento que for oportuno para o fungo, no momento que for vantajoso para ele, como períodos do ano que tem muita umidade, ou armazéns em que você não consegue controlar a umidade, por isso que você aquece, por isso que você, às vezes, coloca fosfina, né, em sistemas de armazenamento de armazéns, ou dos porões dos navios a granel, quando você for exportar grãos para esses mercados em diferentes países do mundo. O segundo grupo de doenças, ele vai afetar agora tecidos jovens. Olha que coisa interessante. Eu me lembro quando eu fazia agronomia, eu falei, mas como que patógenos gostam de uma região que é somente essa região do colo? A raiz está sadia e a região do colo, especificamente, ela afeta. É isso. E se você for reparar, ocorre a gente chama uma redução do espessamento desse diâmetro do caule exclusivamente nessa região do colo. E que, consequentemente, vai fazer com que essa planta caia. Isso acontece com plântulas, também acontece com menor proporção, é claro, em árvores. Porque as árvores, elas têm um sistema, né, mais desenvolvido e esse tombamento de árvore, né, cogumelos provocam tombamento de árvores. Tem muitas espécies que provocam doenças, né, em pinos. Armilária é um patógeno que tanto raízes quanto colo ele afeta. Mas vamos entender. Então, esse colapso do colo, gente, ele ocorre, né, que tem como agentes principais que causam isso, pítio, fitófilo, que são falsos fungos, fungos aquáticos, são fungos de solo. Então, tem muitas espécies de fungos que afetam que causam esses tombamentos, que causam esse colapso dessa região do colo. Eles são favorecidos por uma condição. Sabe que doença, estresse que a planta sofre, vai favorecer a incidência de doenças. Então, o que acontece com essas plântulas? Elas têm um tecido muito jovem, muito tenro, muito mole, em que de dia é quente, aquece o solo, de noite é frio. Então, esse choque térmico que tem de aquecer, resfriar, aquecer, resfriar, aquecer, resfriar, vai provocar um estresse nessa região do colo. E os patógenos que estão nesse solo, os fungos que estão nesses solos, eles vão provocar esse colapso dessa região e provocar o que a gente chama do sintoma de tombamento. E aí, os patógenos, que geralmente são agentes causais, eles são chamados de parasitas facultativos. O que é um parasita facultativo? Ele vive, geralmente, decompondo o material orgânico, mas que ele pode, agora, penetrar nessa região que sofreu esse estresse, na região do colo. Ah, professor, então quer dizer que se eu fizer um mulching, eu posso cuidar desse patógeno? Pode. Pode evitar com que haja esse estresse nessa região do colo? Pode. E se não tem o estresse, você vai minimizar o impacto e a infecção por esses organismos. As formas de controlar essas doenças, então, estão relacionadas a tratar o solo para quê? Porque se o solo contém o patógeno, eu vou eliminar o patógeno do solo, tratar com solarização, tratar com compostos químicos, tratar com
com diferentes formas para que esse inóculo no solo, a sua população ela reduza. Eu posso tratar as sementes aplicando um produto químico, um fungicida de contato, um fungicida sistêmico nessa semente e proteja. Um fungicida sistêmico vai entrar, você coloca a semente aqui embaixo da terra, ele vai cair na solução de solo, vai absorver, e quando vier esse patógeno na região do colo, quando a plântula emergir, ele vai proteger essa planta, né, na parte aérea, tanto no sistema radicular como na parte aérea, um fungicida sistêmico. Se for de contato, ele vai matar tudo aquilo que fica aqui, ó, na risosfera, próximo a essa raiz, né? Um fungicida residual, ele não vai proteger a parte aérea, mas ele só vai afetar essa região. E aí, se existir um patógeno, se houver um estresse nessa região do colo, ele vai reduzir porque o inóculo ele sofreu ação. Tem um período residual do fungicida sobre essa planta. Usar uma semente que não traga, agora ao contrário. Se a gente está pensando que aqui é o solo, é a fonte de inóculo, agora eu vou usar uma semente com qualidade adequada. Então, tudo isso, manejar é isso. É considerar todas as possibilidades. Então, o segredo, né, de um bom profissional que vai trabalhar com a agricultura é a eficácia, né, de qualquer ação, de qualquer atividade, de qualquer área, está no fato de você estar 2, 3, 4, 5 passos à frente do problema. Você conseguir prever esse problema. Então, a experiência profissional de vocês como agrônomos vai estar relacionada a esse processo de previsão desse problema para que vocês consigam obter sucesso. Tá? E além das práticas culturais, como mulching, cobertura desse solo, ou com plástico, ou com plantas mortas, e aí você vai ter essa temperatura da região do colo vai ser mais amena, e isso durante o dia, durante a noite também, e isso vai afetar menos essa região do colo. Então, toda vez que você observar esses problemas de região de colo, é porque esse solo, que é um processo natural, não tem como você manter um solo estéril. O solo entre solo, água e ar, o solo é a região que vai ter a maior quantidade de micro-organismos presentes. Então, essa questão do trabalho de engenharia do agrônomo, ele é extremamente importante para que vocês consigam, engenharia no sentido de prever problemas, estar à frente de qualquer possível dano que vai ocorrer na sua planta. Tá? Baseando nesses padrões que a gente está conversando aqui. O terceiro grupo de doenças que afetam as culturas são as doenças agora. Então, ó, na doença do grupo 1 são órgãos de reserva. Raízes subterrâneas, caules subterrâneos, frutos, sementes, aquilo que a gente explora comercialmente das plantas. Né? No grupo 2, agora nós temos uma região que é a região do colo. Colo é essa interface entre o sistema radicular e a parte aérea. Então, nós temos patógenos que sempre vão afetar, e esse sistema de McNeil agrupa patógenos que só afetam, que provocam sintomas, padrões de sintomas das plantas. Esse é o padrão. E o terceiro grupo agora é de um patógeno que afeta o sistema vascular, né? Desculpa, eu peguei as fotos, grupo 3, faltou o grupo 4 aqui, né? Ó, 1, 2, 3. Tem as doenças radiculares. Está errado esse slide aqui, o professor errou. As doenças do grupo 3, essa é o grupo 4, tá? Absorção de nutrientes. Vamos, deixa esse slide aqui, mas eu vou falar sobre as doenças do grupo do sistema radicular. Raízes de plantas, né? Agora, né, nós temos patógenos que só afetam raízes. Macrofomina, né, ele pode afetar tanto raiz, colo, subípio, caule. Você vai ter risoctônia, você vai ter os mesmos patógenos aqui dessas doenças dos tecidos jovens, agora vão afetar o sistema radicular dessa planta. Então, ela vai prejudicar a absorção, vai provocar um grupo de doenças que a gente chama
de podridões radiculares, e para essas doenças, nós temos como agentes causais os fungos de solo. Exemplos de fungos de solo: Phytophthora é um fungo de solo, Fusarium é um fungo de solo, Macrofomina flageolina é um fungo de solo, né? E que isso vai provocar na parte aérea um sintoma de murcha. Vai provocar por quê murcha? Porque não vai levar água, a folha vai evapotranspirar e a água não vai ficar lá para cima, tá? E vai fazer com que a planta morra. Quais são as formas de você controlar doenças radiculares? Então, se o inóculo está no solo, é o cuidar desse solo através do que a gente chama de estratégias de manejo cultural. Então, o plantio direto com a palhada, você vai ter uma grande população de antagonistas, né, presentes, em que você vai reduzir a quantidade de inóculo do patógeno. Em sistema de plasticultura, você pode tratar, assim como tratar o substrato para a plântula, você também vai tratar esse solo, esse substrato, olhar para controle em cima do solo, para você reduzir esse patógeno nessa raiz. Doença do grupo 3, doenças radiculares das raízes, patógenos que afetam as raízes. Então, são práticas culturais, quase que se você conseguir entender as formas de você controlar doenças de plântulas, também vai se referir para as doenças do grupo 3, que são as doenças radiculares. Ok? Doenças do grupo 4, que é aqui, tá? Então, corrija, em vez de grupo 3, é grupo 4. Então, doenças que vão afetar a absorção de água e nutrientes. Desculpa, é o 4 que faltou, né? Então, a foto é uma coisa, mas aqui foi o que eu acabei de dizer. O fusário, esclerócio, foi de doenças de raízes, tá? Então, tratar solo para essas doenças do grupo 3, desculpe a confusão, rotação de culturas, cultivares resistentes, você pode encontrar resistentes ou tolerantes para as podridões, né, radiculares, já que a água não vai conseguir absorver nem os nutrientes. Então, aqui, essa caixa são para as doenças que afetam raízes, e essas fotos são para as doenças do grupo 4, que são agora doenças que afetam agora a vascularização. Então, eu vim nas doenças do grupo 1, acompanhem comigo, né, vamos ver se eu consigo corrigir a confusão. Doenças do grupo 1 são os órgãos de armazenamento. As doenças do grupo 2 é a região do colo. As doenças do grupo 3, agora eu vou para baixo da terra, as que afetam as raízes. E as doenças do grupo 4 é aquela região acima do colo, que é o caule da planta, em que, basicamente, os patógenos eles vão afetar a vascularização, o xilema e o floema. E esses, nós temos patógenos que vão, verticillium, por exemplo, é um patógeno importante, fusarium também, né, assim como ele afeta a raiz, ele também afeta a vascularização. E aí, por isso que o professor colocou essa foto aqui de um sintoma do mal do Panamá, Fusarium oxyspum, forma especialis cubensis. Então, ele vai provocar esse escurecimento. Por isso que você tem o agrônomo anda com canivete, e para observar se tem uma doença ou não numa cultura, você viu uma planta murcha, passa o canivete, viu um escurecimento vascular, isso é um exemplo de uma doença, né, de um patógeno que está produzindo compostos fenólicos que vão desencadear esse escurecimento vascular. Ou seja, alguma coisa está acontecendo em que está provocando a morte desse sistema vascular do tecido. Então, são patógenos que afetam essa comunicação da raiz com as folhas, com a parte aérea da planta, as doenças do grupo 4. E nessas doenças do grupo 4, verticillium é um patógeno, são as chamadas doenças vasculares, são as doenças que também vão prejudicar a vascularização de fotoassimilados, levar os fotoassimilados da parte aérea para o sistema radicular, ou levar a água e nutrientes para a parte aérea, pelo xilema e pelo floema. E nesse caso, você vai encontrar a forma de controlar, você tem organismos que são especializados, por isso que o professor explicou para os 4 grupos de doenças, alguns organismos, as diferenças que existem nesse slide aqui, ó. Essa especialização. Se existe especialização nas doenças vasculares, ó, que eu coloquei aqui,
Então, você já vai começar a conseguir, o melhoramento de plantas, a disciplina de melhoramento de plantas, ela vai conseguir aqui achar, dentre os germoplasmas, grupos de plantas que são com resistência. E aí você vai ter cultivares resistentes e ou tolerantes à ação desses patógenos, tá? E as doenças do grupo 5, elas têm 5 doenças, elas vão afetar a fotossíntese. Reparem aqui nós estamos falando de patógenos que têm níveis de especialização no hospedeiro. Então, para manchas e crestamentos, míldios, oídios, ferrugens, você tem como estratégia de controle químico e estratégia de controle materiais resistentes contra essa planta. As manchas e crestamentos são lesões que se unem. Essas manchas e crestamentos que afetam a folha, né, que é o principal órgão fotossintético, ele pode ter como agentes etiológicos desse tipo de sintoma de doença, alternarioses, cercóspora, cercosporioses, coletótico gloescorioides, as antracnoses nas culturas e as várias espécies e patovários de xantomonas que provocam os crestamentos bacterianos, as manchas bacterianas nas culturas, tá? Míldio, nós temos, são fungos pertencentes ao reino cromista, são biotróficos, e aí nós temos várias espécies e vários gêneros. Aqui alguns exemplos. Plasmopara vitícola, né? A cauda bordaleza foi criada para controlar o míldio da videira, que é a Plasmopara vitícola. Bremia lactuca, que é o agente causal do míldio da alface. Alface americana, aquela alface do McDonald's que vocês adoram, ela é muito suscetível ao míldio da alface, tá? E aqui, Pseudoperonospora cubensis, que é o míldio, né, das crucíferas, né? Míldio que vocês vão encontrar em algumas espécies de plantas pertencentes à família das crucíferas. Os oídios, nós temos 3 gêneros principais, aqui eu dei como exemplo um só, que é o gênero Oidium, né? Mas o nome da doença se chama oídio. Eles são todos biotróficos, só vivem no hospedeiro vivo, tanto os míldios, oídios, como as ferrugens, tá? Míldio, oídio, ferrugem são patógenos que afetam a fotossíntese. Os carvões eu vou falar dentro do próximo grupo, que é o grupo 6. Então, nós temos o gênero Oidium, o gênero Ovulariopsis e o gênero Oidiopsis, que são os 3 principais gêneros de fungos causadores de oídios, biotróficos, e que também são controlados por controle químico e plantas resistentes, já que eles são especializados, eles têm estratégias evolutivas de especialização no hospedeiro. Eles só gostar de um grupo, de um gênero, ou uma família botânica do hospedeiro. E das ferrugens, muito lindas, eu acho que são as doenças mais lindas, né? Eu sou apaixonado por ferrugens, que tem por característica, se aqui é a aparência de um sintoma de um pó branco sobre a superfície da planta, no caso das ferrugens, vocês vão ter uma pulverulência de coloração alaranjada a avermelhada. Eles também são biotróficos, nós temos várias espécies de Puccinia, de Uromyces, de Emileia, e por que não falar da ferrugem da soja, Phacopsora pachyrizi, que também é controlada por controle químico. No caso da ferrugem da soja, controle químico, materiais de soja de ciclo precoce, já que você ainda está se estudando, né, a questão da resistência na soja, e o vazio sanitário como estratégia de controle para a ferrugem da soja. Mas, em geral, as ferrugens têm fungicidas à base de cobre, pode ter fungicidas de contato à base de cobre, residuais, fungicidas sistêmicos, o grupo dos triazóis, das estrobilulinas, carboxamidas, podem controlar esses grupos, e essas medidas de sanitização relacionadas com a questão do controle químico, e você não colocar a rotação de culturas tem a ver com colocar, escalonar espécies de plantas que não sejam hospedeiros dessas culturas, de milho, oídio, ferrugem e carvão, né? Aqui alguns sintomas, as cercosporioses, né? Então aqui o arrochamento, o halo arrochado em beterraba, típico de cercóspora. Aqui os acérvulos, né, de coletótrico, que é muito comum, a tracnose
no final do ciclo de soja, que é essa doença que afeta a atividade fotossintética. Aqui, as lesões cloróticas, começando o início da lesão necrótica, de míldio da soja, tá? Vocês estão tão quietinhos, gente, o professor está falando demais, né? Não deixa vocês falarem também. Aqui o oídio, né? O oídio, ele, dependendo do hospedeiro, ele tem quando o hospedeiro é muito suscetível, você vê uma grande quantidade de sinais, né? Massa branca sobre o tecido, e quando ele é mais resistente, pouca quantidade de sinais, e você vê algumas lesões necróticas, né? Então, são reações diferenciais que ocorrem de materiais resistentes e suscetíveis ao oídio. Oídio em hospedeiro. Você sabe que o hospedeiro é suscetível quando ele tem muita pulverulência, muito pó branco. E isso também acontece para a ferrugem, né? Então, essa muita pulverulência é um sinal de maior severidade, maior agressividade. Então, ele está ainda regulando uma forma de sobreviver no hospedeiro, tá? A pulverulência de coloração alaranjada dessa doença do grupo 5, doença que afeta o processo de fotossíntese. E o último grupo de doenças que nós temos são as doenças que afetam a utilização de substâncias elaboradas. E aí nós temos o caso dos fitoplasmas, que vocês conhecem, as doenças chamadas de viroses, as galhas que afetam as culturas, e aqui os carvões. Vamos falar sobre os carvões. Os carvões, né, então, são fungos em que, quando a planta floresce, eles são todos biotrópicos, eles vivem no hospedeiro vivo, e aí tem como gêneros os agentes causais, o Stylagocitamina, que causa o carvão, né, da cana, o Stylagomaides, o carvão do milho, e Entiloma spp, várias espécies que tem em fruteiras. E esses agentes etiológicos, eles vão penetrar no momento que existir o florescimento da planta. E, a partir dali, ao invés do fruto se desenvolver, né, do órgão se desenvolver, o fruto do milho, né, ou a folha bandeira, né, da cana, que vai produzir o sintoma do tipo chicote, né, o Stylagocitamina, ele mudou o nome, né, não é mais o Stylago, é Sporissonium citamina, né, para esse carvão, fazendo uma correção aqui do jeito. O controle, ele pode ser feito por rotação de culturas, por cultivares resistentes, já que eles são especializados no hospedeiro, o melhoramento consegue produzir plantas resistentes, tratar sementes com fungicidas sistêmicos, né, já que é um patógeno de parte aérea, e aqui, controle químico. Com relação às galhas, existem 3 grupos de patógenos que provocam galhas, olha que interessante. Então, nós temos a Plasmodiophyra brassica, que é um fungo pertencente ao reino Protozoa, então isso é muito importante, tá? Que vai provocar a hérnia das crucíferas, é uma das doenças. Então, se alguém perguntar para vocês, quem são os patógenos que provocam galhas em plantas? Primeiro, Plasmodiophyra brassica, causa hérnia das crucíferas. O segundo é uma bactéria, Agrobacterium tumefaciens, que causa a podridão da coroa, no colo da planta. Tem né, em roseira, você sempre vê uma bolinha no colo da roseira, aquilo dali se chama Agrobacterium. Vai produzir isso, essa galha no colo. Então, a Plasmodiophyra é na raiz, a hérnia das crucíferas é na raiz de um fungo pertencente ao reino Protozoa. Agrobacterium é uma bactéria que é no colo, uma galha, e na raiz também nós temos agora um nematóide, que a gente chama os nematóides de galhas. Todas as espécies de mieloidógeno provocam a galha nas raízes das plantas, né? Não tem outra espécie de nematóide que provoca a galha em planta. Por isso que é chamado nematóide das galhas das plantas, pertence ao gênero mieloidógeno. É essa a característica. Eles têm como controle, como estratégia de controle, materiais resistentes, tolerantes, tratamento do solo, como a gente vê para mieloidógeno, a associação de controle químico, controle biológico, as medidas de sanitização, né, de solo,
em grandes áreas, tratamento químico do solo é inviável, né? E rotação de cultura como estratégia para controlar esses patógenos de galhos, tá? As viroses, elas são doenças provocadas por agentes, né, por vírus, e esses vírus, em plantas, eles têm uma íntima relação e têm uma grande importância como inseto vetor. As viroses são considerados, falei para vocês na aula de epidemiologia, como o terceiro grupo epidemiológico, porque você tem essa história da fonte de inóculo, que ela não é só da propriedade, ela vem de fonte de propriedades vizinhas, principalmente propriedades em que não se refletem em estratégias para reduzir populações de insetos vetores. E aí, não é a quantidade de inseto que você controla para reduzir a virose que vai ter, né, efeito, mas sim esse contato inicial, né? Eu já expliquei para vocês sobre a história do inseticida no inseto vetor. Então, quando você aplica nesse inseto, não vai impedir dele transmitir o vírus. Ele, possivelmente, você tem um período de 1 dia, 2 dias, quando ele adquire a molécula, para ele morrer. E nesse período, ele pode entrar em contato com o hospedeiro e transmitir as partículas virais. Então, ele não é não é uma ação tão imediata como uma estratégia para reduzir virose. Ele reduz a população, os danos do inseto, se você fosse imaginar a questão do controle químico de inseto vetor. É muito questionável isso na agricultura, tá? Então, os agentes causais, de que causam viroses, né, tá errado aqui, né, aí tem vira-cabeça do tomateiro, o bingo de mosaic vários, né, isso aqui tem que ser corrigido, e as formas de controle, estratégias para reduzir a população de vetores, plantas resistentes, como aconteceu com o mosaico dourado do feijoeiro, e a eliminação de hospedeiros alternativos seriam estratégias de controle. Tá? Com relação aos fitoplasmas e espiroplasmas, que vão afetar, muito famoso agora em milho, né? Enfesamento vermelho, enfesamento pálido, e aqui um exemplo que é do espiroplasma citri em citros, né, fitoplasma, que vão definhar, que vão afetar o sistema vascular. Então, lembrar que espiroplasma e fitoplasma são bactérias que pertencem, né, à divisão das tenericutes, né, que não tem parede celular e que a planta vai prejudicar a vascularização. E eles são especializados no hospedeiro, e eles vão afetar, eles vão ser... e você vai controlar utilizando cultivares resistentes e controle, eliminação de hospedeiros alternativos. Aqui ele colocou como estratégia, né, a questão do uso do antibiótico, por causa de ser uma bactéria, né, para uso. Mas o antibiótico está quase sendo extinto por causa de indução de resistência no campo. Então, é material resistente e estratégias epidemiológicas que envolvam a redução da população do inseto vetor ou planta que consiga suportar Existem estratégias biotecnológicas que eu falei na última aula sobre aquela questão de compostos efetores versus receptores, de você simular essa produção em reconhecimento efetor, receptor no hospedeiro. Então, se o hospedeiro produz um receptor do efetor, né, do vírus, a doença não ocorre. Então, doença, de acordo com a teoria de Flor, ele vem desse processo. E aí, a biotecnologia ela vem trabalhando para expressão de efetores em plantas que são suscetíveis a alguns desses patógenos biotróficos, como viroses e fitoplasmas dentro das culturas. Tá? Além da população, né, de hospedeiros alternativos que contenha esse agente causal. Então, o que eu falei para vocês, Esporissorium citamônia, foi uma doença que causou o declínio da cana-de-açúcar, da produção de cana, quando ela surgiu em alguns materiais da época, eram suscetíveis. Quando a gente estuda a história da patologia,
sem dúvida alguma a gente fala desse patógeno. E ele provoca o sintoma que a gente chama de chicote. Aí é um exemplo de um carvão que é em broto de plantas. E aqui, a hérnia das crucíferas, né, que vocês vão encontrar causado por Plasmodium abrasica e em crucíferas. E aqui uma fotografia, não consegui a foto exata, né, do vira-cabeça, é uma virose que afeta o tomateiro, que tem essa característica que dá o nome à doença, vira-cabeça do tomateiro, é um tipo de tospovírus, tospovirose, transmitida por trips. E aqui essa clorose internerval, essa redução de área foliar, bolhosidade, redução de tamanho provocada por esse vírus. E aqui as duas fotos dessa doença do grupo 6, que estaria dentro desse, que afeta milho, né, o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. Lembrar que é no sistema vascular, né, dentro do pulmão, que o patógeno vai provocar, vai causar a obstrução do vaso condutor e que isso, na parte aérea, é consequência desse problema vascular decorrente, né, do agente etiológico do enfesamento pálido e do enfesamento vermelho da cultura. Meninos, eu vou parar com a disciplina por aqui, né? A disciplina esse vai ser o último conteúdo, então eu sei que eu estou atrasado com o mundo de vocês, eu vou deixar arrumar os vídeos. Estou terminando algumas outras disciplinas nessa semana, e aí logo eu vou dar um parecer sobre as notas dos trabalhos que vocês fizeram. Algumas pessoas não fizeram os trabalhos iniciais, provavelmente eu não vou conseguir fechar até o dia 30, hoje é dia 22, né? Até o dia 30, vamos ver, eu vou colocar as atividades. Daqui por diante, né, a gente vai... Eu vou pensar numa estratégia para a gente poder fechar a disciplina, de repente com base em questões de múltipla escolha e fórum, né, que estejam presentes lá dentro da disciplina, perante esses conteúdos. Então, agora, geralmente, eu pego e discuto cada uma desses grupos de doenças, né? Doenças dos órgãos de armazenamento, plantas, raízes. Mas a gente vai falar sobre essas doenças por culturas, na doença do fito 2. Então, eu vou parar por aqui com relação a conteúdo. É o módulo 8, né, desse aqui. Esse vídeo eu vou colocar lá e vou colocar as atividades. E na semana que vem, eu vou explicar para vocês, já iniciam as férias de intervalo. Vou passar essas aulas. Eu não passei, Suzana, porque as aulas estavam, a aula passada tinha algumas coisas, igual essa aqui, tem algumas coisas erradas em que eu estou corrigindo para poder colocar lá. Eu vou colocar vídeo, cada um desses vídeos, vou colocar aula e vou colocar essas duas atividades que eu venho fazendo para cada um. Eu quero fazer para fito um resumo, né, textual de tudo isso que eu estou falando, fazer um texto. Eu comecei com os áudios que eu fiz com vocês, mas a revisão, ela dá muito trabalho, e eu falo demais, enfim. Então, eu estou vendo uma estratégia de fazer esse resumo. Então, eu vou colocar o vídeo, vou colocar o slide para vocês fazerem download. Então, só me dá mais uma semaninha para eu poder, que eu vou fechar esses conteúdos de aulas que eu estou dando aqui para vocês, para poder alimentar. E eu vou explicar direitinho como que vai ser o fechamento de fito 1. E aí vai iniciar mês que vem fito 2, e aí vocês se matriculem, né? Independente de resultado de fito 1 e fito 2. Na verdade, eu vou deixar as atividades para tentar, quem quiser fazer fito 1, né? E fechar os conteúdos. Eu vou tentar expandir ao máximo, deixar tudo, dar um tempo para que as pessoas que ficaram para trás consigam revisar todos os conteúdos. Todas as aulas que eu dei para vocês, todas elas foram gravadas, todas elas vão ficar disponíveis no Moodle e até mesmo para vocês observarem. E todas as aulas também eu deixei elas, o link tanto no Moodle e dentro do canal, né, do YouTube. Eu não deixei ela fechada, sabe? Então eu deixei ele em aberto. Então cada uma dessas pautas que vocês, se vocês quiserem revisar uma ou outra, elas vão estar lá disponíveis desse semestre. Tá ok?
Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu sei que vocês merecem brigar comigo de todas as formas, mas eu estou com 5 matérias agora, tentando finalizar os outros cursos. E aí, a única questão que eu vejo é essa, explicar para vocês como vai ser o fechamento do FITO 1. Se matriculem para a FITO 2. Vai começar em novembro. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, independente desse fechamento. Mas o fechamento vai ser bem tranquilo. Vocês me entregaram uma série de coisas dentro de muito em breve. De repente, na semana que vem, eu apresento a planilha de quem fez, quem não fez. E aí, se de repente eu não conseguir pegar o arquivo, ou se perdeu, ou tem o trabalho que esteja faltando da atividade relacionada, e aí eu vou trazer uma proposta de como que a gente vai fechar essa disciplina na quinta-feira. Vai ser rapidinho, tá bom? A reunião. Eu sei que vocês vão estar de férias, mas é mais no sentido de fazer esse fechamento, porque eu não estou conseguindo essa semana. Eu vou dar aula já agora à tarde na pós, colocar a matéria para dar aula na pós, e, enfim, não estou tendo muita paz essa semana para poder continuar. Tá? Muito obrigado pela compreensão de vocês e eu peço desculpa por essa condução da disciplina não da melhor forma possível, ou que vocês tenham todas as respostas em cada aula. Né? Eu vivo enrolando vocês, de certo modo, e eu assumo essa responsabilidade, trago ela para mim. O que eu posso oferecer para vocês é isso, nesse momento, tá? Então, eu considero encerrada a aula de hoje e até FITO 2, tá bom? E aí eu gostaria, depois a gente vai conversar, eu gostaria que vocês me trouxessem nessa condição à distância, né? Como que eu posso trabalhar questões mais práticas, eu vou tentar trabalhar isso em FITO 2, que tem um conteúdo mais flexível, mais tranquilo entre aspas, né? Para que a gente possa trabalhar as questões práticas dentro da disciplina, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.